Então, oitavo ano, agora vamos para o segundo momento de nossa aula. E agora eu vou pedir que vocês peguem aí, por favor, as páginas 52 a 55, tá? Para nós encerrarmos esse assunto sobre crônica. Olha só, nessa página, essa primeira página 52, existem 3 questões que são pessoais, tá? Mesmo que você não tenha feito, de repente agora seja um momento ainda de você fazer um comentário. É interessante para você se envolver na história, se envolver ali nas atividades, entender melhor o contexto. Sempre questões pessoais são interessantes de serem respondidas. Então, na página 53, depois de você ler Pesquisador implanta chip de identidade, é um texto que saiu aí na Folha do UOL, tá? Site de notícias. Tem também uma questão que é pessoal, mas que você deve responder. Ele diz que história se esconde na notícia, pesquisador implanta chip de identidade, está pedindo para ser contada. Então, você pode pensar no seguinte, nessa notícia, essa notícia é a base, é fato, realidade, existe uma história que poderia ser contada, com a base real, mas poderia a atmosfera ser inventada. Que história poderia ser? Então, já você pode pensar num comentário a ser feito e colocar aqui, tá? Porque a crônica é um texto, né, baseado no cotidiano das pessoas. E as notícias trazem ideias do cotidiano das pessoas, tá? A base da crônica é um fato, vem de uma notícia, de algo do cotidiano, como falei. Mas a atmosfera ali pode ser criada, pode ser imaginada, tá? Então, na 54, aí já temos, né, o texto, a crônica, a vida no chip, que foi, a inspiração dela foi a notícia anterior, que vocês acabaram de ler, tá? Que ele diz assim, ó, que Moacir Clear, que é o autor dessa crônica, encontra inspiração na notícia para criar uma nova história que complementa ou amplia a história real, tá? Como um chip pode mudar a vida de um cientista? Então, aqui a leitura feita entre 54 e 55 e nós vamos combinar em 4 exercícios que estão na 55. O número 1 está assim, o texto A Vida no Chip de Moacir Clear é, letra A, uma narrativa ficcional inspirada em uma notícia em um fato real. Na verdade, essa expressão fato real, ela é errada, tá? É muito utilizado em contexto fílmico. Ah, essa história é baseada em fatos reais. Usam essa expressão para reforçar a ideia e tudo, para chamar a atenção. Só que um fato já é real, tá? Então é uma redundância, você acaba repetindo uma coisa desnecessária. Interessante dizer aqui que ela é ficcional, que ela é imaginada, tá? E ela é inspirada em uma notícia. Falava sobre o chip, a notícia anterior que saiu no site da UOL, tá? No 2, disse, quanto ao propósito comunicativo, o texto A Vida no Chip pretende, letra D, proporcionar entretenimento, levando à reflexão sobre a condição humana. Então, não tem uma ideia de informar, porque a função de uma notícia é informar, de uma crônica, pode até ser, porém, não nesse caso aqui, tá? Não tem ideia de argumentar nada, então fala sobre, como ele colocou aqui, algo referente à condição humana. Na 3, as crônicas fazem pensar sobre a vida e sobre o mundo a partir de eventos cotidianos. A crônica de Moacir Clear tem no próprio título, um ponto de vista sobre a tecnologia em nossas vidas. Assinale a alternativa que contém esse ponto de vista. Ponto de vista nós sabemos que é a opinião que ele possui. É gabarito B. A tecnologia está dominando as pessoas, porque o título está A Vida no Chip. A vida contida no chip. Toda a vida no chip pode ser interpretada, tá? Que é o que aconteceu com o personagem que está contando aqui na crônica, tá? E por último, número 4, é uma questão pessoal. Diz, todo texto se desenvolve em torno de um tema, um tópico, uma ideia central. Essa unidade é como um fio que faz a articulação entre as partes do texto. Em seu percurso, o tema se desenvolve e progride,
apresentando novidades para o leitor. Na letra A, ele perguntou qual é o tema da crônica, o assunto que é abordado na crônica. Claro que depende muito da sua visão aqui, tá? Comente aqui com os colegas e tal. Olha só, aqui eu pensei em várias coisas na hora que eu li o texto e tal. Eu vou colocar a minha opinião, tá? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês coloquem a de vocês para mim. Eu penso que seria o que seria prioridade para uma pessoa, tá? Porque eu me baseei nesse final, ó, que nós temos um casal e esse casal está em conflito porque o homem coloca o trabalho dele como prioridade, não dá atenção à mulher, porque ele até fala aqui, ó. Um detalhe que ele, aliás, não notara, sempre absorvido em suas pesquisas, prestava pouca atenção à mulher. Então, e no final, ele fala assim, ela fala, né? Jogue fora o chip, ela sugeriu, mas isto ele não faria nunca. Sem a mulher poderia viver, sem o chip, não. Então, até o fim, mesmo sofrendo, mesmo não querendo se separar, ele colocou o trabalho dele em primeiro lugar, foi a prioridade dele. E assim somos nós também em nossas vidas. Cada um, em cada contexto, tem as suas prioridades, vê o que é mais importante. Né? Às vezes, ao escolher, né, colocar como prioridade, a gente erra, como ele fez, ao meu ver, né? Mas também pode ser que alguém entenda que o trabalho seja realmente mais importante que os relacionamentos. Então, isso depende muito da opinião, depende muito de cada um, tá bom? Então, encerramos aqui o assunto crônica. Espero que vocês tenham feito todos os acertos. Logo mais, a gente vai se comunicar, tá bom? Beijo!